Olá, eu sou o professor Márcio e nesta aula vamos ver a elaboração de um projeto de instalação elétrica predial para que os elementos envolvidos no projeto possam ser reconhecidos e identificados. A representação da instalação elétrica de uma edificação, para ser clara e completa, deve mostrar os equipamentos e aparelhos existentes, além das suas localizações no ambiente. Mostra o caminhamento da fiação e a infraestrutura que conduz e protege esses condutores. A instalação elétrica será representada por símbolos e indicações que dão as informações necessárias para a interpretação e entendimento desse projeto. Os equipamentos e aparelhos são representados por símbolos padronizados, como a simbologia estudada na aula 8 de instalações elétricas. Neste exemplo de projeto, vemos a representação de interruptores, tomadas e pontos de luz. Temos também o caminhamento da fiação, representada com simbologia própria, como no exemplo, onde aparecem eletrodutos embutidos no teto e eletrodutos embutidos na parede. Os condutores dentro dos eletrodutos também são representados, cada um deles por símbolos que mostram as suas funções. Os elementos que formam um circuito estão identificados pelo número correspondente a esse circuito. Assim, as tomadas que pertencem ao circuito número 2 estão devidamente identificadas pelo algarismo 2. Também ocorre a mesma identificação para a fase neutro correspondente. Na ligação dos pontos de luz comandados por interruptores, é mostrada a relação entre elas através de caracteres, usualmente letras. O interruptor e o ponto de luz comandados são identificados com a mesma letra. Observe o conjunto A. Note que, além do interruptor e o ponto de luz, o condutor retorno também está identificado pela mesma letra A. O posicionamento e definição dos eletrodutos devem seguir alguns preceitos que favorecem a instalação e bom funcionamento dos condutores. Privilegiar o trajeto mais curto. A figura mostra o caminho mais curto para a tomada do circuito 2. Evitar cruzamento entre os eletrodutos para não aumentar a altura embutida. Eis uma forma para contornar o problema do cruzamento de dois eletrodutos nesse exemplo. Interligar os pontos de luz através dos eletrodutos no teto, procurando passar por todos os cômodos. Neste exemplo, temos os pontos de luz dos cômodos interligados diretamente através dos eletrodutos embutidos no teto. Interligar os pontos de comando e pontos de tomada ao ponto de luz da dependência, usando os eletrodutos embutidos no teto e na parede. Neste exemplo, a tomada do circuito 2 está interligada diretamente ao ponto de luz, evitando um caminho maior da fiação, caso o seu circuito estivesse usando o caminho pelo interruptor. Evitar grande concentração de eletrodutos nas caixas de passagem. Considere um máximo de 5 saídas nas caixas octogonais e sextavadas, embutidas no teto. Nas caixas retangulares e quadradas, normalmente usadas na parede, evite mais que 4 saídas. Repare no excesso de saídas feitas na caixa do ponto de luz no teto. O eletroduto também pode ser embutido no piso, caso isso favoreça a instalação e economia de condutores. Neste exemplo, podemos ver que a fiação usada para ligar as duas tomadas do circuito 3 pode ser reduzida se utilizarmos o eletroduto embutido no piso, interligando as duas caixas.
tendo em vista que as duas tomadas são posicionadas no mesmo nível baixo nesse caso. As derivações devem ser feitas sempre em caixa de passagem, no teto ou na parede, e nunca diretamente entre os eletrodutos. Esta figura mostra a derivação para a tomada do circuito 2, sendo feita através de uma caixa de passagem, instalada, neste caso, exclusivamente para isso. Derivar um eletroduto diretamente de outro não permitiria, posteriormente, uma manutenção como substituição ou inserção de condutores. A fiação dentro do eletroduto é representada por símbolos que especificam a função do condutor representado. Temos o símbolo para a fase, para o neutro, para o retorno, também chamado comando, e para o condutor de proteção, o terra. Para que o projeto fique claro e funcional, o planejamento e a representação dessa fiação devem seguir algumas regras básicas. Fazer a representação da fiação em cada trecho do eletroduto. Nesse desenho, todos os trechos de tubulação têm a fiação indicada. Indicar a seção do condutor quando essa for diferente de um padrão que deve ser notificado no próprio desenho. Nesta indicação de fiação, os condutores fase e neutro têm a seção diferente da seção padronizada para a maioria da fiação, que deve estar indicada em nota no desenho. Evitar muitos circuitos no mesmo eletroduto, pois, além de requerer eletrodutos de grande diâmetro, irá reduzir a capacidade de condução de corrente de todos os condutores nesse eletroduto. Indicar o circuito a que o condutor pertence. O número do circuito a que pertencem a fase e o neutro estão indicados sobre esses condutores. No exemplo, temos os circuitos 1, 2 e 3 monofásicos identificados. Não esquecer que cada circuito monofásico tem um neutro distinto. Vamos usar esses conhecimentos com um exercício de aplicação. Neste exemplo, temos os pontos elétricos de um cômodo e vamos projetar a tubulação e fiação para as tomadas dos circuitos 2 e 3 e o acionamento dos pontos de luz A e B do circuito 1. Inicialmente, vamos projetar e desenhar as tubulações para a interligação dos pontos, começando pela tubulação de alimentação desse ambiente e prevendo uma ligação com um ponto de luz incômodo adjacente. Agora, fazemos a ligação dos pontos de tomada e interruptores, pensando nas orientações que aprendemos no começo desta aula. Vamos considerar a racionalidade e economia de fiação, mas pensando também na facilidade de instalação, usando ora ligações diretas com o ponto de luz, ora ligações pela parede e tubulação pelo piso, se for conveniente. Então, agora a fiação. Com paciência e contendo a ansiedade de querer resolver as coisas de uma só vez, veremos que elaborar o diagrama unifilar da fiação de uma instalação, simples ou complexa, é fácil, diferenciando-se apenas pela quantidade de trabalho. Vamos projetar e desenhar a fiação de cada circuito por vez, como se estivéssemos executando a instalação desses aparelhos. Começando pelos interruptores e ponto de luz, ligaremos inicialmente o ponto A, pertencente ao circuito 1. Sendo o circuito monofásico, a fase deve chegar ao interruptor A e o neutro desse circuito ligado diretamente no ponto de luz,
ficando por enquanto com o nosso projeto da fiação assim. Para completarmos a ligação do ponto de luz A, ligamos o interruptor A com o ponto de luz correspondente usando o condutor de retorno identificado por A. E pronto, o ponto A está ligado. O ponto de luz B, também do circuito 1, será comandado por dois interruptores paralelos, sendo que um deles deve receber a fase 1 e ser interligado ao outro interruptor por dois condutores retorno. Escolhemos para ser o interruptor da fase aquele que está junto ao interruptor do ponto A, pois a fase 1 já está lá. A interligação entre os dois interruptores paralelos B será feita por dois retornos. E saindo do segundo interruptor paralelo, outro condutor retorno fará a ligação ao ponto de luz B. Continuando, ligamos as tomadas do circuito 2, chegando com a alimentação desse circuito até o ponto de luz próximo à primeira dessas tomadas. E desse ponto, derivamos para a tomada mais próxima. Para a ligação das outras tomadas desse circuito, faremos o trajeto pela tubulação disponível até elas, passando pelo outro ponto de luz, depois pelo interruptor, chegando às tomadas. E assim temos todas as tomadas do circuito 2 ligadas. Usamos o mesmo procedimento para as tomadas do circuito 3. Primeiro a chegada do circuito 3 no ponto de luz e depois a alimentação das tomadas pelos eletrodutos disponíveis. Você deve ter percebido que o condutor de proteção, o terra, acompanhou os circuitos onde o aterramento é obrigatório. Todas essas tomadas devem ter esse polo. Em alguns circuitos foram especificados as seções dos condutores. Como já visto, essa indicação é feita para aqueles condutores cuja seção não é o padrão utilizado no projeto. Assim, considerado que nesse projeto a seção padrão é 1,5 mm², os condutores com seções diferentes foram especificados no diagrama. Sem mais nada a ligar nesse projeto, temos o diagrama unifilar da instalação concluído. E assim, nós terminamos essa aula sobre o diagrama unifilar da instalação. Até uma próxima.